Então vá, vamos. Este disco nasce de um desafio do festival Around Classic para fazer criar um concerto de jazz à volta do compositor escolhido para a edição deste ano. No dia em que me disseram que seria Mozart, que foi no palco do concerto do ano passado, eu virei-me para a malta da organização e disse: pá, eu quero tocar com Mário Lajinha. E por duas razões, e para mim pessoalmente as duas grandes motivações para este projeto são a música de um grande compositor de teclas, sendo muito mais que isso, como é óbvio. Todos os pianistas, arrisco dizer, de formação clássica passam pela música de Mozart, e depois, paralelamente, tocar com uma das grandes referências para mim, continua todos os dias a ser uma inspiração e portanto, juntar esses dois universos de uma pessoa formativa pelas partituras e de uma pessoa formativa pelos discos que lançou, pela música que faz e pela sua postura também na música. Isto não é fácil. Toca-me as palavras do Daniel. Eu estou aqui porque ele me convidou, mas também não é só por isso. É porque eu acho que o Daniel é um músico incrível, singular. Tem um mundo que é o mundo dele. Isto para mim vale imenso. Há muita gente a tocar muito bem. Depois há pessoas que têm um universo musical que é o deles. Nós temos o suficiente, acho eu, para quando tocamos alguém dizer: olha, este é o Lajinha, este é o Daniel. Acho que ambos temos isso. E felizmente somos diferentes. Se fôssemos iguais não tinha graça nenhuma. E depois, há muito em comum, não há esforço de adaptação. Pá, eu lembro-me, quando o Mário começou a encontrar coisas para este projeto, ligava-me e eu estava de repente a ouvir esta música inacreditável ao telefone e a tripar da cabeça, e ele também. E é uma energia sempre que é sempre muito, pá, eu diria quase juvenil, que é uma coisa muito preciosa, não é? E é incrível ver a capacidade do Mário para se apaixonar tantas e tantas vezes pela música e por cada um dos temas. E depois é isso, quer dizer, eu acho que depois é um diálogo natural, como uma conversa de café. Estamos aqui a partir do mesmo sítio e o Mário põe propostas em cima da mesa, quando eu improviso depois do Mário, reajo àquilo que ele pôs em cima da mesa e vice-versa. Portanto, é aqui um diálogo que se estabelece partindo desse chão comum e, claro, cada um com a sua personalidade. Quando o Daniel me convidou para entrar neste projeto, ele disse: eu tinha uma ideia. Usávamos um baterista que toca no meu trio e o baixista que toca no teu trio e fazíamos assim E eu achei, parece-me ótimo, porque eu gosto muito do Joel Silva, acho que é um baterista incrível, e partindo do princípio que tu também gostas do Berna. Eu adoro o Berna e nunca tinha gravado com o Berna. À semelhança do Joel, ou seja, são dois músicos que lá está, põem a música à frente do virtuosismo e quer dizer, a história que está a ser contada vem sempre em primeiro lugar. Eu acho que estas coisas têm que se experimentar. Por isso é que estamos aqui, não é? Vamos experimentar, ver o que é que isto dá. Se eu sentir que dá prazer ouvir e que aquela música tem algo de criar uma ponte em algumas pessoas entre a música que reconhecem do autor, portanto a original, e outros estilos de música, que dizem, olha que graça, de repente está aqui um ritmo, ou de repente esta melodia foi para o outro lado, ou a harmonia modificou-se, o compasso e tal. Eu acho que já está a cumprir uma função. Eu acho que pode ter outras, mas essa já é uma delas, e portanto as pessoas podem ter experiências boas, e eu acho que ter uma experiência boa é sempre bom. Todo e qualquer músico e compositor vai colecionando uma bagagem de coisas que sabe que resultam melhores do que outras. E todo o teu processo criativo é sempre uma negociação entre essa solução que tu sabes que vai resultar e aquilo que tu sentes de forma emocional e instintiva que queres pôr em cima da mesa. A força de uma proposta artística tem sempre a ver com a autenticidade e com aquilo que vem cá de dentro. Portanto, a música e a arte é um pretexto para, sem verbalização, aquilo que tu sentes enquanto ser humano aqui dentro, que é um mundo interior difícil de pôr por palavras, ele sai de uma forma mais pura e mais autêntica através da música. Então, quanto menos nós filtrarmos esse processo em busca de qualquer tipo de eco e de ressonância do outro lado de quem nos ouve, eu acho que isso lhe dá mais força e torna-o até mais autêntico e mais acessível e, portanto, tudo isto é uma expressão muito íntima e própria e uma realização pessoal muito grande, não é? Por poder contar com esta malta toda, no fundo, para exprimir coisas que andam aqui para dentro, não é? E, sobretudo, em relação ao Mozart.